O assunto do vídeo de hoje é os 144.000 de Apocalipse. Quem são os 144.000 mencionados pelo apóstolo João? Pessoal, existem muitas teorias a respeito desse número, mas nesse vídeo nós não vamos falar sobre as diversas teorias que existem. Ao invés disso, a gente vai falar sobre uma interpretação que eu julgo ser a mais coerente e aquela que mais harmoniza, que mais condiz com o contexto maior da Escritura e especificamente com o contexto de Apocalipse. Agora, é evidente que você pode discordar do que vai ser falado aqui. A gente é livre para concordar ou discordar de pontos secundários da escatologia cristã. Mas, se você for discordar e se você for se manifestar comentando alguma coisa, eu peço que isso seja feito com educação e com sabedoria. Eu digo isso, pessoal, porque várias pessoas se manifestam aqui no canal sem a devida sabedoria na hora de colocar as palavras, na hora de apresentar o ponto de vista delas. E é muito importante que a gente saiba se manifestar com sabedoria. Combinado, então? Muito bem, então vamos falar sobre os 144.000. Eu quero iniciar o estudo lendo com vocês a passagem bíblica que menciona esse número. O texto é Apocalipse 7, versículo 4. Observe comigo. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então perceba, João ouviu o número 144.000. Bem na sequência, ele diz que esse número é a soma total das 12 tribos de Israel. São 12.000 selados de cada uma das 12 tribos. E quais são essas tribos? O texto menciona Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 tribos, sendo 12.000 selados de cada uma delas. E diante disso, pessoal, será que o texto está falando de um número literal ou não? Bem, na realidade, esse número 144.000 deve ser interpretado simbolicamente. Note, em Apocalipse, sempre que aparece números em milhares arredondados, é altamente provável que esses números sejam simbólicos. Na verdade, pessoal, não só em Apocalipse, mas na Bíblia toda, de forma geral, os milhares arredondados expressam valor simbólico. Vamos ver alguns exemplos. Observe Êxodo 20, versículo 6. Diz o texto: "Mas faço misericórdia até 1.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." Então observe a expressão 1.000 gerações. Não é um número fechado e limitado. É um número que possui sentido simbólico. O texto está dizendo que são muitas, inúmeras gerações para quem Deus faz misericórdia. Outro exemplo se encontra em Eclesiastes 7, 27 e 28. "Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1.000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma." Então observe, 1.000 homens não é uma expressão, não é um número fechado, um número limitado, mas é um número que indica muitas pessoas, muitos homens. É isso que Salomão quer dizer com a expressão. E o terceiro exemplo, 2 Pedro 3,8. "Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia." Mais uma vez, não é um número limitado, é apenas um número que possui sentido simbólico. São muitos anos, um número muito grande e muito vasto, ok? Portanto, pessoal, aqui em Apocalipse acontece a mesma coisa. O número 144.000 não é um número literal, é um número simbólico. Mas, afinal, esse número simboliza o quê, já que ele é simbólico? Ele representa quem, afinal de contas? Quem são as pessoas simbolizadas e representadas pelos 144.000? Bem, antes de responder a essas perguntas, nós temos que lembrar de alguns fatos importantes. Observe, a gente vai mencionar aqui 4 fatos importantes a respeito do contexto de Apocalipse antes de identificar os 144.000. O primeiro fato é que os eventos de Apocalipse estão acontecendo dentro do contexto do século I. Esse fato é muito importante, pessoal. O que se tem em vista aqui é o contexto do passado, aquilo que João estava vivenciando na sua época. O mais interessante é que tanto no comecinho de Apocalipse, como lá no finalzinho de Apocalipse,
o próprio João deixa claro que aquelas profecias que estavam sendo reveladas para ele haveriam de se cumprir em breve, em pouco tempo. Observe comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então observe, João começa e termina o Apocalipse mostrando a brevidade dos eventos. O evento se aproxima, o cumprimento das profecias se aproxima. Por essa razão, o livro não deveria ser selado, ok? Então isso é muito importante. Os eventos de Apocalipse estão acontecendo dentro do contexto do século I. O segundo fato que você não pode esquecer é que o julgamento de Deus está caindo sobre Israel em direção à cidade de Jerusalém. Então aquelas profecias de destruição têm como alvo Israel e não o universo todo. É claro que haverá um juízo final em que Deus chamará todas as nações a prestarem contas para ele. Isso é evidente, pessoal. No entanto, o que eu quero dizer é que a maioria das profecias de Apocalipse tem em vista a nação de Israel. Os juízos profetizados são profetizados contra a nação que rejeitou Jesus, que rejeitou o Messias, porque Israel havia sido escolhida. No entanto, rejeitou o Messias prometido. Então é mais do que justo Deus derramar o juízo contra Israel. Terceiro fato importante, o foco do cristianismo apostólico era Jerusalém. Cada atividade espiritual dos primeiros cristãos acontecia lá em Jerusalém. E você percebe isso lendo as narrativas de Atos, por exemplo. Lá em Atos, pessoal, vocês vão perceber que os nossos irmãos primitivos, eles se reuniam em Jerusalém para adoração. Atos 2, versículo 1, o famoso texto de Pentecostes, fala que todos estavam reunidos ali juntos no mesmo lugar. E além disso, os nossos irmãos primitivos frequentavam as sinagogas em Jerusalém. Depois leia Atos 13, versículo 5, que fala sobre isso. Então, cada atividade espiritual deles tinha como foco Jerusalém. As coisas aconteciam lá. É lá que os nossos irmãos adoravam ao Senhor, é lá que eles se reuniam em comunhão. O quarto fato importante, pessoal, é que os judeus que não são cristãos, observe, aqueles que não são cristãos são considerados como membros da sinagoga de Satanás. Esse ponto aqui é fundamental também. O que é um verdadeiro judeu? O verdadeiro judeu é aquele que tem fé em Jesus. O verdadeiro judeu não é aquele que tem o sangue judeu nas suas veias. Essa foi uma afirmação que o próprio Jesus fez a respeito dos fariseus. Os fariseus achavam que eles eram verdadeiros judeus só porque eles eram judeus. Que eles eram verdadeiros filhos de Deus, melhor dizendo, porque eles eram judeus. Mas não é bem por aí. Jesus mostra que não basta ter no seu sangue o sangue judeu correndo nas veias. Para que uma pessoa seja chamada de filha de Abraão verdadeiramente, ela precisa ter fé em Jesus Cristo. Ela precisa crer em Jesus. Então observe, eu sou brasileiro. Você que está assistindo o vídeo provavelmente é brasileiro também. Mas se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Mas como assim? Como que eu posso ser um judeu verdadeiro, filho de Abraão, sendo que eu sou brasileiro? E a resposta é, eu sou filho de Abraão não por ter sangue não por ter sangue judeu, mas eu sou filho de Abraão porque eu tenho fé em Jesus, a despeito de eu ser um gentil, a despeito de eu não ter na minha veia sangue judeu correndo nela, ok? Então, os judeus lá do século I que não criam em Jesus, que não eram convertidos a Cristo, são chamados de membros da sinagoga de Satanás. Porque embora eles tivessem nas suas veias o sangue judeu correndo, eles não reconheceram o Messias prometido, ok? Observe. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. E mais, eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então temos aqui pessoas que não reconheceram Jesus e por causa disso são chamados de sinagoga de Satanás, ok?
Posto isso, pessoal, depois desses 4 fatos importantes, pense no número 144 mil. E eu pergunto, o número é literal? E repito a afirmação que eu disse no início, não. O número não é literal, o número é simbólico. Ok, se esse número é simbólico, quem são as pessoas simbolizadas pelo número 144 mil? E a resposta é, são judeus convertidos a Jesus. Ou seja, são judeus cristãos, pessoas que reconheceram o Messias e colocaram fé no Messias. Ok? Judeus convertidos. É isso que o número simboliza. E o mais interessante, pessoal, o texto vai dizer para nós que esses 144 mil foram selados por Deus. Por quê? Eles foram selados porque Deus os protegeria da grande tribulação que estava prestes a cair sobre Jerusalém. E de acordo com alguns historiadores da igreja, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, antes que a grande tribulação começasse lá no século I, vários judeus convertidos fugiram para uma cidade chamada Pela. E ali, irmãos, eles encontraram refúgio e proteção. Dessa forma, quando esses nossos irmãos fugiram para a cidade de Pela, cumpriu-se as palavras de Jesus lá do sermão profético. Lembra das palavras dele? Olha só o que ele disse. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. Quando o exército romano invadiu Jerusalém para destruí-la, Deus preservou os seus escolhidos, ou seja, os 144 mil. Deus preservou todos eles, permitindo que eles se escondessem na cidade que eu mencionei, chamada Pela. E esse acontecimento, então, responde a uma pergunta que é feita lá no capítulo 6 de Apocalipse, antes de João ouvir sobre o número 144 mil. E a pergunta que foi feita lá no capítulo 6 é a seguinte: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E a resposta para essa pergunta, pessoal, é a seguinte: os 144 mil, os escolhidos de Deus, poderão subsistir, porque eles foram selados e protegidos por Deus. E dessa forma, nós concluímos o estudo apresentando o seguinte resumo acerca desse número. O número 144 mil é simbólico e não literal. O número simboliza os judeus cristãos contemporâneos do apóstolo João. Eles foram selados porque Deus os protegeu da grande tribulação, isto é, do juízo divino que caiu sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook. E se você quiser deixar um comentário também, deixa um comentário dizendo se você já ouviu falar sobre essa interpretação dos 144 mil, ou se isso é uma novidade para você. Vamos interagir, vamos conversar a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.